Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Carlos já cantou. Você está feliz? Está feliz com Cristo e a salvação para a vida eterna com Ele? Amém. Glória a Deus. Que bom. Seja muito bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão na palavra de Deus para a nossa vida, para abençoar a minha e a sua vida e termos um contato diário com a palavra do Senhor. Amém? Também gostaria de incentivá-lo a ter o seu devocional, o seu momento, ler uma porção do texto todos os dias e refletir naquilo dali e buscar o entendimento maior e aplicar para a sua vida. Então vamos lá na sequência, Gênesis 14. E durante o vídeo, curte, comenta e compartilha. Isso ajuda muito o YouTube a levar o vídeo mais adiante. Encaminha para os seus grupos, as pessoas, e comente aqui, comente uma palavra que seja, uma sociedade. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a nosso favor. Então, Gênesis 14. Naquela época, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedarlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admã, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei Belá, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram suas tropas no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. 12 anos estiveram sujeitos a Querdolaomer, mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Querdolaomer e os reis que a ele tinham se aliado derrotaram os Refaíns e Astero-Carnaim, os Uzins em Ã, os Hermins em Savé-Quirataim e os Oreus desde os montes de Seir até Elparã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram em Mispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos Amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon-Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim contra Querdalaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços, e o restante escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Mamre, e o amorreu. Mamre e seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados nascidos em sua casa e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Amém. Então, a cidade onde Ló morava, Sodoma ou Gomorra, cadê? Sempre confundo. Sodoma, isso mesmo. E então Ló morava em Sodoma, e os reis de Sodoma, de Gomorra e outros reis perderam uma batalha, e ele foi levado cativo, prisioneiro por esse povo vencedor, junto com sua família e todos os seus bens, que naquela época, quando um reino derrotava outro, levava junto tudo aquilo que eles tinham de bem, né, chamava despojo, né, e levava para si.
levava como um troféu, como parte da vitória. E assim que Abrão ficou sabendo, falou: de modo algum eu vou resgatar no meu parente. E não há outros relatos de guerra de Abrão, porém ele tinha 318 homens treinados, nascidos em sua casa. Então ele não ia para a guerra, mas ele estava sempre preparado, caso precisasse. Havia 318 partes do seu clã e das pessoas que trabalhavam para ele, que viviam nas suas terras, nas suas propriedades, treinados e prontos. Então, mas os seus aliados foram resgatar Ló. E ele vai em busca, ataca-os, ou seja, além de preparados, treinados, eles estavam preparados e sabiam aquilo que estavam fazendo. Que e traz Ló com tudo que possuía, ou seja, Abrão restaurou tudo aquilo que Ló tinha perdido, que tinham saqueado de Ló, que tinham levado, além de sua família. O que eu aprendo e entendo com esse texto? Por mais que ele não queira entrar em guerra, por mais que ele não fosse o modus operandi dele, aquilo que ele não curtia fazer, não gostava de fazer e não conquistava não fazia suas conquistas por guerra, ele mesmo assim estava preparado para defender-se ou para uma situação como essa, ir ao resgate de um cativo, de um parente seu que estava cativo, prisioneiro por um outro povo, e ele foi bem sucedido. Então mesmo que a gente não vá, não tenha tal ambiente para nós precisamos estar preparados. Está falando de guerra, Ives? Não só de guerra, mas batalhas espirituais. Se você, mas eu não vou estudar a palavra porque eu não vou ser um pregador, porque eu não vou ser um mestre da palavra. Mas você precisa saber para combater quando alguém vier te confrontar. Porque, se a gente lembra bem, Jesus, quando foi tentado, Satanás usou a própria palavra para ele. Usou algo que ele dominava contra ele, para desafiar a autoridade que ele tinha, para desafiar a divindade dele, fazendo com que ele utilizasse da sua autoridade para seu bem próprio. E Jesus combateu ele exatamente na própria palavra. Aquilo que ele usou para tentar Jesus foi o que Jesus usou para rebater, para se defender. Então, nós precisamos ter as disciplinas espirituais sempre a nosso favor, sempre utilizando, por mais que a gente ache que a gente não vai precisar, a gente precisa saber, precisa conhecer aqueles livros difíceis de ler, alguns livros históricos, ou como Levíticos, aquele livro da lei que é difícil entendimento. Às vezes a gente não pode ler por ler, a gente tem que ler com intencionalidade para que a gente venha ter esse entendimento e esse conhecimento. Muitas vezes eu fui ter conversas, fui falar algo, fui pensar algo, fui estudar algo em outro assunto. E aí veio à tona na minha mente, na minha lembrança, textos, situações que eu já tinha lido, que eu não lembrava pro dia a dia, mas para a hora que eu precisei, ele estava lá. O Espírito Santo, se está dentro da nossa mente aquilo que ele precisa, ele traz à tona para nós novamente. Então, meu encorajamento a ler, estudar, que você leia e estude também a palavra. Para isso, quando houver necessidade, ela está lá. Por mais que Abraão não gostasse de guerra, provavelmente não fazia guerra, não era de guerra, ele precisou para ir resgatar o seu sobrinho amado, alguém da sua família, alguém que ele tinha muito apreço,
Eu acredito que eles tinham uma amizade muito forte, um laço muito forte, tanto que quando Abraão saiu de sua terra, saiu da casa dos seus pais, para ir com Sarai, levou Ló também. Amém? Então, que Deus te abençoe. Siga aqui comigo todos os dias. Amanhã tem devocional novamente. Amanhã a gente vai falar de outro assunto. É sempre na sequência aqui. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.